Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o canal X Química, eu sou a professora Lígia Lobo, a sua professora particular, como eu sempre falo, e hoje nós vamos falar sobre lei de Hess. Eu sei que essa lei de Hess ela fica um pouco confusa para poder entender, mas deixa eu dar uma explicada para vocês como que funciona o X Química. A gente tem um site, nesse site são colocados tudo aquilo que você possa imaginar com relação à química. Se você procurar a parte teórica de lei de Hess, está lá. Então, se você quiser ler a parte teórica para entender melhor, se tiver alguma dúvida, você vai lá dar uma olhada. No blog, que chama Blog X Química, também tem essa parte, a parte conceitual. Aqui o que a gente está trabalhando mais é a parte dos exercícios e da aplicação da teoria. Então, eu vou dar uma rápida explicada na teoria para vocês e depois nós vamos partir para os exercícios, que é o que importa, não é? A gente já sabe que nessa época de pandemia nós estamos assim um pouco à deriva, porque nós não temos certeza do que vai acontecer, as escolas ainda não entraram com suas aulas normais, não sabemos também se vão entrar, mas os vestibulares estão já com suas datas marcadas, o Enem, FUVEST, Unesp, a Unicamp e outros aí pelo país. Então, o vestibular vai ter, como é que vai ser esse vestibular, nós não sabemos, então vamos nos preparar para ele, seja ele de que jeito for. Então, aqui, gente, o que diz a lei de Hess? A lei de Hess, ela diz o seguinte: não importa de que maneira a reação vai acontecer. Se a reação, por exemplo, eu tenho aqui para vocês, carbono grafite para carbono diamante. Vocês sabem que a gente pode ter carbono diamante sintético a partir do carbono grafite. Você precisa de uma alta pressão, alta temperatura, demanda tempo. E se você for querer saber qual é o ΔH dessa reação aqui, o quanto de energia foi despendido, diretamente assim é muito difícil, porque é uma reação lenta, uma reação demorada, e como eu falei, depende de muito calor, depende de muita pressão. Existem, inclusive, não sei se vocês sabem, empresas que não são nacionais, né, que fazem de restos de incineração de crematórios, eles pegam o carbono que tem nesses restos de crematório, né? E com esse carbono, eles transformam no carbono diamante. Ou seja, se você tem uma pessoa querida que foi cremada, você recebeu lá a caixinha, coisa mórbida, né? Recebe a caixinha lá com um pozinho, esse pozinho enviado, ele pode ser transformado num diamante. É um processo que leva algum tempo para ser feito, mas é possível e existe empresa que faz isso. Podem acreditar em mim, e se vocês procurarem lá no site do X Química, vocês vão ver uma reportagem sobre isso. No X Química também nós temos podcasts, tá? E esses podcasts são assim os mais variados assuntos. Então, continuando com a história do carbono grafite para o carbono diamante. Se eu quiser transformar carbono grafite em carbono diamante, assim, diretaço, posso, dá para fazer. Mas para eu calcular essa energia aqui, o quanto de energia vai, é um cálculo difícil, mesmo eu colocando dentro de um calorímetro. Em compensação, eu tenho aqui, ó, de carbono grafite para CO2, eu tenho o ΔH de menos 94 quilocalorias. E carbono diamante mais O2, dando CO2 também, o ΔH é menos 94,5 quilocalorias. Ou seja, eu estou fazendo a combustão, vamos dizer assim, né, dos dois, do carbono grafite e do carbono diamante. O que diz a lei de Hess?
A lei de Hess diz, não importa se você vai fazer a reação aqui, ó, direta, ou se você vai se utilizar de várias reações. O que você pode fazer com essas reações? O que ele diz, a lei de Hess? Some as reações. Soma as reações até você obter essa reação aqui. Você vai somando. Então, não importa quantas reações estejam no exercício, que importa é que você chegue nessa reação aqui, fazendo a soma das outras reações. E como é que você faz essa soma, vamos dizer aqui? Eu tenho que ajustar as reações de acordo com a reação que eu tenho. Vocês querem ver? Por exemplo, eu tenho carbono grafite, eu tenho aqui ele como reagente, certo? E eu tenho aqui, ó, nessa reação, eu tenho carbono grafite como reagente. Ótimo. Se eu tenho essa condição, tá beleza, a reação vai continuar desse jeito. Então, eu até posso copiar ela aqui, ó. Vou colocar carbono, grafite, mais O2 gasoso, dando CO2 gasoso, e o ΔH é igual a menos 94 quilocalorias, tá? E agora, o que está acontecendo? O carbono diamante aqui, o que ele é? Aqui o carbono diamante é produto, e aqui ele está como reagente. Então, o que eu faço? Quando eu tenho isso daqui, eu inverto a reação. Posso fazer isso? Posso, lógico que eu posso. Vou inverter a reação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter a segunda reação e vou colocar numa cor aqui diferente, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a segunda reação assim, ó. O CO2 dando, aqui, vou colocar aqui, carbono diamante, mais O2 gasoso. E o ΔH aqui, gente, o ΔH, ele vai acompanhar. Se eu virei a reação, se eu inverti, esse sinal também precisa ser invertido. Então, vai ser mais 94,5 quilocalorias, tá bom? Então, veja que legal. Na hora que eu faço isso, o que eu tenho? Eu vou ter aqui, nessas duas equações que eu montei aqui, ó, eu vou ter carbono grafite aqui como reagente e eu vou ter carbono diamante aqui como produto. O resto, o que são? O resto eu corto, eu elimino, tá? Quando você faz uma soma, quando eles estão em lados opostos, você não pode simplificar, então é isso que eu vou fazer. Aqui, ó, CO2 está desse lado e está desse lado. Eu corto, eu elimino, eu simplifico. Aqui, ó, O2 está desse lado e O2 está desse lado. Cortei, simplifiquei. E o que fica no final para mim? Fica carbono grafite, dando carbono diamante, tá? E o que acontece com os ΔH agora? ΔH agora, o que eu faço? Eu só somo. Vai ser menos 94 mais 94,5. O que vai dar? Vai dar quanto? 94 menos 94,5 vai dar meio quilocaloria por mol. Vocês acham que isso daqui é pouco, meio caloria por mol? Gente, a caloria é para danar, tá? Quilocalorias são 1000 calorias, tá certo? Então, quando você faz isso daqui, então, eu tenho exatamente a quantidade de energia que será, no caso, como é positiva, absorvida para transformar 1 mol de carbono grafite em 1 mol de carbono diamante, tá certo? Eu vou despender uma energia que corresponde a meio quilocaloria por mol. Deu para entender como que o exercício se processa? Então, vocês sempre vão partir disso daqui. Quando é dado a reação que vocês têm que chegar, vocês olhem para todas as reações que foram dadas, que são os vários caminhos que podem ser percorridos
para chegar nessa reação. E eu faço o quê? Eu coloco reagente de um lado, produto do outro, elimino tudo o que precisa ser eliminado e calculo o ΔH somente pela soma, tá? Dos Hs. Tá bom assim? Então, agora a gente vai fazer um exercício que é um pouquinho mais complicado, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção para poder a gente entender como é que faz, tá? Deixa eu só virar a folhinha que tá do outro lado. Vocês também estão fazendo o caderninho de química, bonitinho, colocando colorido, colocando adesivo. Por quê? É um jeito gostoso de estudar. É para vocês terem um incentivo de estarem fazendo alguma coisa que é legal e ao mesmo tempo estudando. Então, vamos lá virar a folhinha? Então, como eu estava falando para vocês, nós vamos fazer um exercício, só que esse exercício aqui é um exercício difícil, considerado difícil. Por que é considerado difícil? Porque ele tem que aplicar a multiplicação. Pode fazer isso? Pode. Você pode adequar as equações que são dadas, e não se esqueça, você vai usar todas as equações, você tem que adequar de maneira com que no final só reste essa daqui, tá bom? Então, você pode multiplicar, pode dividir, e depois não esquece que o ΔH, sempre que você fizer qualquer operação, o ΔH vai fazer a operação junto. Então, se você multiplicar, ele vai multiplicar, se você dividir, ele vai dividir. Nós vamos numa situação aqui, o seguinte, gente. Aqui eu tenho óxido de ferro, então ele está dizendo que no processo de produção de ferro metálico, esse ferro sólido é a redução do óxido ferroso com monóxido de carbono. Ele dá a reação óxido ferroso mais o monóxido de carbono, dando ferro mais gás carbônico, e é esse ΔH aqui que ele está procurando quanto de energia é necessário para se fazer essa produção aqui, né? Esse processo aqui. E ele está falando que você tem que usar a lei de Hess, então você vai ter que somar essas equações. Então, presta bem atenção no que eu vou fazer. Primeira coisa, eu estou trabalhando com números ímpares. Quando eu trabalho com números ímpares, olha aqui, eu estou trabalhando com 3, com 2. O ideal é você chegar no número par, para que você possa ficar mais fácil depois para fazer as divisões. Porque, por exemplo, eu estou precisando de ferro aqui, FeO, óxido ferroso, e eu tenho 3. Se eu for dividir por 3, aqui vai ficar 1/3, aqui vai ficar 1/3. Você vai trabalhar com fração, é mais complicado. Então, o que eu sugiro para você? Trabalhe sempre que você tiver números ímpares, né, números diferentes, 2 e 3, 3 e 2, números dessa maneira, você faça a multiplicação de tal maneira que você consiga números iguais. Então, por exemplo, como aqui eu tenho 3, e aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2, o que eu faço? Eu vou multiplicar essa equação de cima por 3 e essa equação de baixo por 2, porque eu vou obter números 9 e 6, que vocês vão ver que vão ficar mais fácil da gente trabalhar. Dá para fazer dividindo? Dá, mas o processo é mais difícil. Então, aqui, gente, olha aqui, multiplicando essa primeira por 3. Então, vamos lá, ó. 3, Fe2O3. Eu não vou colocar o sólido nem nada para ficar mais fácil de vocês olharem, tá? Dando 3 vezes 2, 6, mais 3 vezes 3, 9. E aqui, ó, já fiz a multiplicação, vai ficar menos 75. Agora, aqui, vou multiplicar por 2. Vai ficar 6 mais 2, 2 mais 2. E aqui também, a mesma coisa, já fiz a multiplicação aqui. E aqui, vou copiar do jeito que está. Vocês vão entender já já por que eu preciso dessa equação. E não mexo mais. Agora, vamos somar
todas elas. Ok, deixa eu colocar bem aqui para vocês verem. Presta atenção no que eu vou fazer. Gente, eu tenho, lá em cima eu preciso do ferro, não é? O ferro tá aqui, ó. Então, eu já vou trazer ele para cá, ó, 6 FeO. A próxima coisa que eu preciso é CO, tá? CO, monóxido de carbono. Mas olha o que tá acontecendo. Aqui eu tenho 9 CO. Em compensação, desse lado aqui eu tenho 2 e tenho 1. Se eu pegar esses dois, vai dar 3 CO. 3 CO menos 9, lembra que eu tô em outro lado, então eu posso cancelar. Vou cancelar esse 9 com esse 3, então vai me sobrar 6 CO, tá certo? E aqui, ó, eu preciso de ferro. Ferro vai entrar desse jeitinho que tá aqui. Você tá vendo que ela tá... eu tô conduzindo para que ela fique com todos os números iguais? E aqui, gente, o que que vai acontecer? A mesma coisa, eu tenho 9 gás carbônico. Desse lado eu tenho 2, mais 1, tenho 3. O que que acontece? Cancelo. 9 menos 3. 2 mais 1, 3. Então, vai dar 6 CO2, tá? O que que aconteceu aqui nesse final da equação? Eu tenho tudo aquilo que eu preciso, mas está tudo multiplicado por 6. Eu calculando ΔH, vai ficar menos 75, menos 72 e mais 47. Isso daqui vai me dar um ΔH de menos 100 kJ. Mas não é por mol, porque eu tenho 6 mols aqui, ó. Tenho 6 mols, vocês estão vendo? Aqui, ó. Tá vendo que são 6 mols? Ó, tudo tá 6. Então, o que que eu faço? Isso daqui representa o valor para 6. Eu tenho que pegar esse valor aqui e dividir por 6. E é isso que eu vou fazer. Então, o ΔH aqui, ele vai ser igual a 100 dividido por 6, que dará aproximadamente menos 17 kJ. Aí sim, por mol. Essa é a resposta, tá? Então, vamos pensar junto. O que que eu tive que fazer? Vamos lá, desde o comecinho. Olha aqui no exercício de novo. Ele precisa, a reação que ele me dá, que eu tenho que encontrar, o ΔH é essa reação. Para isso, ele me deu essas 3 reações, mas são reações que têm números. E eu preciso dar um jeito de ou transformar esses números nos números que eu possa depois cancelar, ou eu dividir. Mas que nem eu falei para vocês, se eu pegar aqui e dividir por 3, vai ficar 1/3, aqui vai ficar 1/3, eu vou ter que trabalhar com fração. Inclusive, no ΔH tem que dividir por 3 também. Então, eu vou ter que trabalhar com fração aqui. Vai ficar mais complicado. Aqui, ó, eu preciso só de um CO. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mexer também de uma outra maneira. Mesmo que eu, usando só aqui, olha, gente, 3 menos 2, aqui daria 1, né? Aqui, um CO. O que que eu faço, então? Eu pego essa equação todinha, multiplico por 3, pego essa todinha e multiplico por 2, porque aí eu vou ter aqui embaixo tudo no número 6, tá? Esse exercício é um exercício muito específico, é um exercício difícil, que nem eu falei para vocês, mas é um exercício muito específico, onde você tem que pensar, raciocinar do jeito que você pode fazer, tá bom? Se você encontrar uma outra maneira de fazer, manda para mim. Se você encontrar um outro jeito que seja mais fácil, manda. Pensa também que outro jeito eu posso fazer que pode dar certo também, tá bom? Então, é isso aí, gente. Chegamos aqui embaixo. Esse é o conceito da lei de Hess. Chegamos no final da proposta, que era resolver o exercício. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, passa um comentário, vai lá no site e deixa uma pergunta ou entre em contato. De qualquer jeito, se vocês tiverem dúvidas, eu dou um jeito de vir aqui de novo e resolver um outro exercício, tá bom?
Agradeço a participação de vocês. Coração, um beijo e até!